O que acontece quando o universo vira o jogo e seu maior inimigo percebe que ele era apenas o fantoche? Preste muita atenção. O seu ex não te destruiu. Ele descobriu que foi usado em um complô cruel feito para te derrubar. A verdade não sussurrou para ele. Ela gritou, estilhaçando a realidade que ele construiu. Eles acharam que tinham o controle, mas o choque da revelação agora está partindo o orgulho deles ao meio. Você não precisa fazer nada, porque a vingança é a percepção tardia. Este não é um momento de satisfação, é um momento de validação. Cada ponta solta, cada mentira contada contra você está sendo exposta por uma força que é maior do que qualquer manipulação humana. Se a sua intuição tem gritado que a balança está virando, você está certo. Este canal é um farol para almas escolhidas como você, que sobrevivem ao caos e ascendem em silêncio. O universo está confirmando sua ascensão e é vital que você receba e declare essa energia agora mesmo. Se esta mensagem é a confirmação que você esperava e você aceita que a verdade está reescrevendo a sua história, a sua ação é fundamental. Curta este vídeo agora para ancorar esta energia de vitória. Inscreva-se e ative o sininho para continuar protegido pela frequência da verdade. E para declarar ao universo que você aceita esta ativação e que você é o escolhido que viu tudo desde o início, comente o número 77. Comente o número 77 agora e deixe claro, você está livre e o jogo acabou. Você sempre soube. Aquele tratamento frio, as fofocas cruéis, tudo parecia forçado. Seu ex, que se portava como o vilão principal da sua história, era, na verdade, apenas um ator seguindo um roteiro que não era dele. Estavam tão cegos pelo ego que aceitaram ser usados, trocando a lealdade por um papel coadjuvante. Agora a ficha caiu, e a dor que sentem é a vergonha de perceberem que foram um instrumento descartável na mão de quem realmente queria te atingir. Enquanto eles estavam ocupados encenando esse drama, você investiu na sua paz. Sua calma e seu silêncio se tornaram a prova mais forte de quem realmente tinha o poder. Você não buscou vingança, porque entendeu que a verdade é implacável e faz o trabalho sozinha. Eles pensaram que te destruiriam, mas tudo que conseguiram foi se expor como fantoches. A fúria que sentem hoje não é dirigida a você. É o choque de encarar o espelho e ver a própria fragilidade por terem sido manipulados com tanta facilidade. Esse despertar do seu ex marca o fim de uma era de manipulação, mas há algo mais profundo que você precisa entender. Se eles eram meros peões, existe um mestre de xadrez em jogo que ainda não se revelou totalmente. A verdadeira questão não é o que eles perderam, mas o que essa trama, arquitetada no escuro, revelou sobre o seu próprio poder. Você consegue ver o benefício que esta armadilha lhe trouxe, e por que o universo permitiu que você testemunhasse a queda do inimigo real. Você pensou que precisava levantar a voz para ser notado, mas o universo não responde ao barulho, ele sintoniza a frequência. Enquanto outras pessoas faziam drama, você escolheu o silêncio, e essa foi a sua maior declaração de poder. Sua calma não foi passividade, mas sim uma âncora que te manteve firme enquanto a tempestade de mentiras desabava ao redor. Você não precisou provar nada. Sua paz interior era a evidência irrefutável de quem você é. Esse silêncio gritou mais alto do que qualquer argumento que poderiam ter usado contra você. A sua quietude se tornou o espelho que forçou a ilusão deles a se estilhaçar. Eles estavam ocupados encenando um papel em um roteiro que não era deles, buscando sua reação para se sentirem relevantes. Mas você, ao negar-lhes essa energia, os obrigou a parar e olhar para si mesmos. A fúria que sentem agora não é raiva de você, mas a vergonha de perceberem que foram usados. Sua estabilidade revelou que, enquanto achavam que te controlavam, eram eles que estavam sendo controlados por uma rede de manipulação.
Você dominou o silêncio e, com isso, descobriu a linguagem da criação. A partir de agora, cada passo dado em paz é um decreto que a realidade deve seguir. Mas existe um princípio ainda mais profundo que garante que a sua tranquilidade não apenas te protege, mas ativamente realinha o futuro ao seu favor. Esse segredo está ligado ao domínio da sua soberania energética. O que significa, de verdade, controlar o tempo da retribuição? Sinta esse calor no seu peito. É a frequência da verdade que acabou de te realinhar. Você não apenas assistiu, você ativou a sua consciência e quebrou o ciclo da ilusão que tentava te manter invisível. Você recebeu a clareza que desmascarou o jogo dos outros e honrou sua própria força. Essa ativação de luz e proteção não tem preço, mas o universo opera através do espelho da abundância. Para que a balança da sua bênção se equilibre e a nova frequência de vitória se estabeleça permanentemente em sua vida, é preciso devolver a energia que você recebeu. O Super Thanks não é uma obrigação. É a sua forma sagrada de dizer: eu recebi o despertar e agora honro a força que me protegeu. E ao clicar no botão você sela o seu realinhamento. Honre o equilíbrio cósmico que este canal te entregou. Pode ser R$100, R$200 ou o valor que seu coração sentir vibrar mais forte. O gesto de gratidão é o que confirma o seu propósito. Lembre-se, escolhido. Seus olhos foram guiados até esta mensagem porque o destino exigiu que você fechasse este ciclo de poder com chave de ouro. O universo te deu a visão. Agora, honre a frequência para receber a colheita que está a caminho. A sua ascensão começa agora. Você era muito mais que um parceiro, você era o ponto de equilíbrio deles. Sua presença funcionava como um escudo silencioso, absorvendo a toxicidade e a insegurança ao redor. Eles viam sua calma como fraqueza, mas era sua âncora. Sem o seu centro, o mundo deles entrou em queda livre. A estabilidade que você fornecia e que ridicularizaram se foi. Agora eles confrontam o vazio que você deixou. E esse silêncio grita a verdade. Você era a única coisa que os mantinha de pé. Entenda o poder soberano que você detém. O vazio que sua ausência criou não é perda, é prova da sua força. Você não precisou de briga para sair. Você apenas retirou sua energia e o sistema deles falhou. Eles tentam preencher esse espaço com distrações, mas tudo parece oco. A verdade não aceita substitutos. Eles descobriram que não perderam só um parceiro, perderam a única fonte de paz que lhes dava equilíbrio sem exigir nada em troca. Você está em paz, mas sua jornada de revelação final está apenas começando. Se sua ausência expôs o vazio deles, imagine o que sua quietude está fazendo agora com os verdadeiros manipuladores. A justiça não requer vingança, apenas tempo. O universo fará com que os arquitetos do plano revelem a própria mão. E a questão agora é: o que você fará com o conhecimento quando a identidade deles for forçada à luz? Você está testemunhando um tipo de justiça que não precisa de gritos. A pessoa que te traiu não está sofrendo só pela perda, mas pela humilhação profunda. Eles achavam que eram os diretores, puxando as cordas na sua história, mas o choque é brutal. Eles percebem que estavam apenas seguindo um roteiro escrito por inveja alheia. O ego deles, que era o maior escudo, agora é a maior fraqueza. Você não precisou mover um dedo. A verdade é um terremoto psicológico e ela atingiu exatamente o ponto que eles mais protegiam, a ilusão de controle. Você se manteve em silêncio e essa postura se tornou a prova mais alta de que você estava certo. A raiva que eles sentem agora não é por você. É a fúria contra eles mesmos por terem sido tão ingênuos. Eles trocaram algo real, sua paz, por aplausos vazios e temporários. Você entende que poder não é gritar mais alto, mas sim manter a compostura quando o mundo desmorona. Sua evolução
É o que está queimando o ego deles. A sua absoluta indiferença ao caos que tentaram criar em sua vida. O universo tem uma forma sutil de acertar as contas. Ele não pune, ele apenas permite que cada um colha a energia que plantou. Seu ex está agora preso no eco das próprias mentiras. Mas o que essa revelação significa para você? Você não é apenas um sobrevivente dessa tempestade, você é a força que a expôs. Isso nos leva a uma questão mais profunda que define a sua soberania. A traição deles foi um mapa que você usou, sem saber, para identificar o verdadeiro inimigo. Onde você acredita que essa pista final vai te levar? Você sentiu a picada da traição, mas a verdade é que você estava imune desde o início. A armadilha que montaram não era para prender você, mas sim para testar sua visão. Eles pensaram que estavam sendo mestres, usando seu ex como um peão descartável, mas a manipulação é sempre uma construção frágil. Você não precisou lutar, gritar ou se defender. Você apenas se afastou, e o destino fez o trabalho pesado. Sua paz interior era uma frequência muito alta para ser tocada pelo caos deles. Você saiu ileso porque sua energia não se alinha com a destruição que eles tentaram criar. Você está testemunhando a mais pura justiça poética. O veneno que eles fabricaram para atingir você agora está circulando apenas neles mesmos. Eles gastaram toda a energia deles arquitetando mentiras, e você só precisou gastar a sua mantendo a calma. A armadilha que construíram, achando que seria o seu túmulo, tornou-se o palco para a queda deles. Você não precisou erguer um dedo sequer para se vingar. Sua única ação foi evoluir, e isso foi o suficiente para desmantelar toda a operação. Você provou que a verdade é a única força que realmente vence, sem precisar fazer barulho. A fúria que seu ex sente agora não é pela perda de você, mas pela humilhação de perceber que foi um mero fantoche. O engano deles falhou miseravelmente, e agora a conta chegou. Mas isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. Se essa armadilha desmoronou tão facilmente, quem é o verdadeiro arquiteto que tinha tanto medo da sua luz? Você está preparado para descobrir que o jogo que você acabou de vencer era apenas uma introdução? A fúria que você sente vindo deles não é sobre o que você fez, mas sobre o que eles se permitiram. Você os sente inquietos porque a ficha finalmente caiu. Eles eram peças no jogo de outra pessoa. Eles usaram seu orgulho e sua raiva contra você, pensando que estavam no comando da destruição, mas na verdade só estavam seguindo um roteiro escrito por invejosos e manipuladores. Agora, o pior golpe. Eles veem que a única coisa que destruíram foi a própria paz, e não podem voltar atrás e desfazer a traição. Eles estão revoltados contra o fato de terem sido tão facilmente enganados. Enquanto eles estão presos remoendo cada erro, revendo cada mentira que espalharam, você já seguiu em frente. Você não precisou gritar nem provar seu valor. Você apenas deixou que a verdade trabalhasse por você em silêncio. A raiva deles é a prova viva da sua ascensão. Você se tornou inatingível, e isso é o que mais dói. Eles trocaram a lealdade por validação temporária e agora estão de mãos vazias. Você é a única pessoa que se manteve íntegra, e a sua serenidade é o inferno particular deles, pois confronta a mentira que eles escolheram viver. Você entende que a verdadeira lição não está na vingança, mas na consequência. A vida tem uma maneira implacável de equilibrar as contas, e a incapacidade deles de reverter o passado é a sua libertação. O universo lhes deu um espelho quebrado, e agora eles têm que montar as peças sozinhos, percebendo que você era a única luz real. Mas há uma camada de pânico ainda mais profunda por trás dessa fúria, uma verdade que seu ex está escondendo de todos. É o segredo final sobre quem realmente orquestrou o plano, e por que a próxima jogada deles não é um pedido de desculpas, mas um ato desesperado de proteção para salvar a própria pele.
Você sentiu o peso da traição e dos julgamentos, não é? Lembre-se, enquanto as bocas sussurravam contra você, elas se reuniam em um círculo de mentiras que só precisou de tempo para se fechar. Você não precisou lutar ou gritar. Sua única defesa foi a sua verdade silenciosa. Agora, os mesmos que zombavam de você estão sendo alvos de escárnio. O caos que planejaram contra você fez um retorno perfeito, desmascarando a lealdade falsa e expondo o jogo sujo. Sua vitória é soberana porque foi conquistada pela sua paz. Seu ex-parceiro, ao perceber que foi apenas um boneco na mão de manipuladores, está sentindo uma fúria que não é dirigida a você, mas à própria ingenuidade. Eles trocaram algo real, sua calma, por aplausos vazios. O pior pesadelo deles é ver você brilhando, intocável, enquanto eles se afogam na paranoia de seus próprios aliados. Você não é a vítima, você é o catalisador que revelou a podridão do sistema. Contudo, é crucial entender que este momento de exposição é apenas a superfície. A verdadeira força não reside em vê-los cair, mas em compreender a energia que você carrega, que torna essa queda inevitável. Sua aura não é apenas resiliência, ela é uma frequência que a mentira não consegue penetrar. O que acontece quando o escolhido percebe que não é apenas defendido, mas sim o próprio ponto de defesa? Vamos mergulhar no segredo do seu campo de força pessoal. Eles acharam que o jogo era sobre gritos e confrontos. Os titereiros, aqueles que usaram seu ex como um peão, estavam esperando por sua reação, por um drama público. Mas você deu a eles algo muito mais letal, o seu silêncio inabalável. Você recusou o roteiro deles. Quando você se manteve calmo, quando você escolheu a paz em vez da briga, você roubou a energia que o sustentava. Sua quietude não foi desistência. Foi o desligamento total do poder deles. Eles precisam do seu caos para se sentir relevantes, mas você não lhes deu nem mesmo um sussurro. Essa é a razão exata do pânico. Eles não podem manipular o que não se move. O silêncio é uma arma que eles não sabem como combater porque exige que a verdade apareça sozinha. Enquanto eles se agitam tentando inventar novas mentiras, você está observando o castelo deles ruir peça por peça. Você não precisou provar nada para ninguém. Você apenas deixou a realidade fazer o serviço pesado. Sua soberania pessoal é a criptonita deles. Você não precisa da aprovação deles para ser forte, e é essa autossuficiência que os deixa completamente desarmados e apavorados. Você já viu o lado de fora do jogo desmoronar, mas a maior revelação está no que a sua mente fez. O que você está prestes a descobrir não é sobre a queda deles, mas sobre o nascimento de um poder dentro de você que você nem sabia que possuía. Você percebe que se a sua quietude destruiu a farsa deles, como sua vida irá se transformar quando você, finalmente, canalizar o que chamam de raiva em pura energia de criação. O que eles estão vivendo agora não é um castigo que veio de fora, mas uma explosão que aconteceu por dentro. Eles pensaram que a punição para você seria o seu silêncio. Mas descobriram que o verdadeiro tormento é a guerra silenciosa em suas próprias cabeças. A fúria que você sente vindo deles não é raiva de você. É a frustração de perceberem que foram usados como meros peões em um jogo sujo que nem era deles. Você não precisou mover um dedo. O golpe que derrubou a arrogância deles foi a verdade que veio à tona, mostrando que, na busca por te diminuir, eles apenas se diminuíram. E o que piora a dor deles é a sua calma. Enquanto eles reviram cada mensagem e cada traição, sentados no epicentro do caos que ajudaram a criar, você está respirando paz. Sua soberania não depende de explicações, apenas de crescimento. Você não procurou vingança, você escolheu a evolução. Isso os enlouquece.
pois o seu silêncio se tornou a prova inegável de que você nunca foi o problema. Você se tornou intocável porque retirou a energia que eles usavam para se sustentar. A verdade é que a justiça do universo raramente é barulhenta. Ela é implacável. Eles estão presos no eco das suas próprias escolhas. Mas você, o escolhido, está livre e em ascensão. Se a guerra interna deles é o castigo, então a sua clareza é o mapa. Agora, precisamos entender a estrutura dessa soberania. Qual é o poder exato que você ativou que torna a sua paz a maior arma contra o caos deles? Eles perderam a proteção porque não entendiam o valor do seu campo de energia. Você era o alicerce invisível, a âncora que mantinha o caos deles à distância. Eles se alimentavam da sua calma, da sua lealdade e da sua luz, mas confundiram sua paciência com fraqueza. Quando você, em um ato de soberania silenciosa, decidiu se afastar e parar de dar o que não era valorizado, a rede de segurança energética deles se dissolveu. Você não os amaldiçoou. Você simplesmente parou de ser o escudo que impedia o universo de lhes cobrar o preço da arrogância. No lugar de proteger a paz que você oferecia, eles escolheram a manipulação e os aplausos vazios dos sabotadores. Essa foi a escolha fatal. Você viu o jogo deles e se retirou, transformando seu silêncio em uma declaração de poder. Agora, eles estão presos na desordem que ajudaram a criar, percebendo que as mesmas mãos que lhes prometiam controle estão agora apontando o dedo. Eles estão em guerra com o espelho porque você retirou a energia que criava a ilusão de que estavam sãos. Sua história prova que a verdade não precisa de defensores, apenas de tempo. Você aprendeu que a maior proteção não está em lutar, mas em elevar sua frequência. Mas o que realmente acontece quando você pega essa sabedoria bruta, destrói o medo residual e transforma sua experiência em um tipo de poder que nem mesmo os manipuladores conseguem prever? É neste ponto de virada que descobriremos o peso real da sua coroa. Eles realmente pensaram que destruir você seria fácil. Eles achavam que bastava um sussurro ou uma mentira espalhada para ver você no chão. Mas eles erraram feio. Você não apenas sobreviveu à tempestade que trouxeram, você a transformou. Você virou a prova de que a lealdade deles era fraca e que o ego deles era grande demais para enxergar a verdade. Enquanto estavam ocupados seguindo o roteiro de outras pessoas, você estava escrevendo o seu próprio. Você se manteve em paz, e essa calma se tornou sua arma mais silenciosa, provando sua soberania. O teste não era para ver se você aguentava o golpe, era para expor quem estava disposto a descer de nível para tentar te atingir. E o seu ex, infelizmente, passou com nota 0 nessa prova de caráter. A fúria que eles sentem agora não é por sua causa, é porque a máscara caiu e eles perceberam que foram usados como um peão descartável. Você, observando tudo de longe e sem se rebaixar ao drama, provou que a sua força não depende da validação de ninguém. Você não foi destruído, você foi elevado. Agora que a ficha caiu, eles estão presos na teia que ajudaram a construir. Mas a raiva deles, você precisa saber, é apenas a ponta do iceberg. O pânico real está se espalhando entre aqueles que estavam puxando as cordas no escuro. Eles achavam que o jogo havia acabado quando você se afastou, mas a verdade é que o universo está apenas começando a revelar as jogadas finais. O que acontece, de fato, quando o peão traído finalmente decide quebrar o tabuleiro? Você viu a trama se desenrolar em câmera lenta. Agora, o que seu ex traz não é uma desculpa, é um recibo atrasado. Não aceite a versão deles que já está vencida e irrelevante. Você não precisa da narrativa deles para validar sua dor ou sua vitória. A verdade chegou primeiro e ela é soberana. Sua força não está em perdoar o que fizeram, mas em reconhecer que a história que eles contaram para justificar o caos não vale mais nem o papel onde foi escrita.
Mantenha sua postura. Você é o juiz da sua paz. Lembre-se, enquanto eles estavam ocupados sendo peões no tabuleiro de outra pessoa, você estava ocupado se reconstruindo no silêncio. A raiva que eles sentem agora não é culpa, é a frustração de perceberem que a manobra falhou e que você se tornou inatingível. Eles podem tentar ressuscitar velhas justificativas, mas a energia delas é morta. A verdade que você carrega é um escudo que repele qualquer mentira tardia. Você não deve nada a quem tentou te destruir. Você entendeu a lição. A maior proteção é a sua clareza. Mas e se eu te disser que o verdadeiro desafio nunca foi a traição, mas sim o despertar de algo que estava adormecido dentro de você? A traição foi apenas a chave que a força usou para desbloquear sua visão completa. Existe uma camada de poder que você só acessa quando o mundo tenta te quebrar. Prepare-se, porque o que aconteceu com seu ex é apenas a superfície. Vamos mergulhar na frequência que agora define o seu futuro. Você tem que entender a profundidade disso. Eles te visam porque você é a luz, mas não conseguem mais te acertar. As mentiras, o drama e as fofocas que tentaram usar contra você perderam o poder. Por quê? Porque você trocou a armadura de reação pela capa da paz. Você não se defendeu, você simplesmente se elevou. Eles pensaram que te destruiriam, mas tudo o que fizeram foi forçar o seu crescimento. Você está em uma frequência onde a raiva deles não é mais um convite para a batalha, é apenas um barulho de fundo que você escolhe ignorar. A fúria que eles sentem agora não é sobre o que você fez, é sobre o que você não fez. Você não implorou, você não brigou e, o mais importante, você não deu a eles o poder de te definir. Seu silêncio é a evidência mais clara de que você é o mestre do seu próprio palco. Eles estão revoltados porque a trama deles falhou, e agora o peso da verdade está caindo unicamente sobre os ombros deles. Você se tornou o ponto cego deles, o único lugar onde a manipulação não funciona mais, porque você encerrou o contrato de energia. Você não apenas sobreviveu a essa guerra, você se formou nela. Mas existe algo que sua intuição está te dizendo sobre o verdadeiro motivo dessa trama ter sido orquestrada. E não é sobre o seu ex, é sobre um potencial que você nem sabia que possuía. Você sabia que a sua verdadeira ascensão começa exatamente no momento em que você entende o que era, de fato, a isca que o universo usou para tirar você daquele caminho? Você olhou para o chão e viu apenas cinzas, o que sobrou daquele fogo que tentaram usar para te destruir. Mas o que eles não entenderam é que você não era a lenha. Você era o ouro sendo purificado. Cada traição, cada mentira que seu ex repetiu sob influência alheia, serviu apenas como o calor que endureceu a sua alma. Você não apenas sobreviveu àquela trama, você usou a dor como adubo para crescer mais alto e mais forte. O caos deles foi a sua fornalha, e a sua cura é a prova de que você é inquebrável. É por isso que você não precisou gritar para se defender. Enquanto eles estavam ocupados encenando o roteiro de outra pessoa, você estava ocupado reescrevendo o seu próprio. Você se recusou a ser uma vítima, transformando cada cicatriz em uma estrela guia que te levou para longe do drama. A verdadeira soberania não se mede pelo barulho que você faz, mas pela calma que você mantém quando o mundo ao seu redor desmorona. Você se levantou das cinzas não para buscar vingança, mas para simplesmente ser livre. Eles estão descobrindo, tarde demais, que foram apenas peões em um jogo sujo. A raiva deles agora é o eco da derrota, a prova de que o plano falhou. Mas se o seu ex finalmente viu a verdade sobre a manipulação, o que acontecerá quando eles perceberem que a sua paz silenciosa é de fato a frequência que eles jamais poderão acessar de novo? Pense bem, se você é a fênix que ressurgiu,
Qual é o destino inevitável de quem acendeu o fósforo e agora se encontra sozinho no escuro? Você achou que precisava de um plano de ataque ou de palavras afiadas para vencer essa guerra. Mas a verdade é que o seu trono não se conquista na gritaria, e sim no silêncio. Sua maior vitória foi a ausência de movimento. Enquanto eles gastavam energia montando um circo de mentiras, você estava ocupado construindo sua paz. Você se recusou a entrar no jogo deles. Essa decisão de simplesmente se afastar e observar provou que você não era a vítima que eles esperavam. Você era o juiz que esperava o tempo da justiça. Quando você soltou o controle, o destino assumiu a vingança. Eles pensaram que estavam escrevendo o seu fim, mas descobriram, da forma mais dolorosa, que eram apenas personagens no roteiro de alguém pior. Essa fúria que eles sentem agora não é por sua causa. É porque a máscara caiu e eles viram que foram usados. Eles se viram no espelho e a imagem refletida não era a de um vencedor, mas sim de um peão. Você não precisou mover uma peça. O universo honrou a sua calma e cobrou o preço da arrogância alheia. Entenda, essa não é uma história de sorte, mas de alinhamento. A sua paz se tornou a frequência que o universo usou para reescrever toda a trama. O que realmente aconteceu quando você se retirou do campo de batalha não foi apenas um acerto de contas, foi a ativação de uma lei que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Agora que você viu o poder do seu silêncio, a questão é: se a sua ausência já destrói, o que acontece com a realidade quando você finalmente decide agir? Saiba que a trama que tentaram montar contra você não só falhou, como também já voltou para o remetente com força total. Sua vitória não é barulhenta, ela é profunda e inabalável. Você não precisou lutar, porque o universo usou a sua paz como a arma mais poderosa. E agora você é o testamento vivo de que a verdade sempre vence, tornando-se intocável. Para selar este ciclo de triunfo e garantir que esta vitória se manifeste completamente na sua vida, faça o seu movimento de poder agora. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para não perder o seu destino e comente o código 77 para selar a sua vitória. Sua energia é crucial. Compartilhe esta mensagem para que a verdade alcance quem mais precisa.